Olá, no programa de hoje os desafios para a contenção do feminicídio no Brasil. O pacto de enfrentamento recém-anunciado pelos três poderes, o alcance da legislação existente, os gargalos em políticas públicas e os caminhos para atenuar impactos do machismo estrutural. Eu converso com a professora do Departamento de Sociologia e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres da UNB, Tânia Amara. Bem-vinda, Tânia, é um prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigada, satisfação minha em falar com você, Marco. Tânia, dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o número de feminicídios, infelizmente, bateu recorde no Brasil em 2025, com 1.470 casos de janeiro a dezembro do ano passado. E os três poderes anunciaram na última semana um pacto nacional de enfrentamento com diretrizes conjuntas. A iniciativa contou aí com peças fortes de comunicação, mas há certa dúvida quanto à efetividade das ações e a garantia de dinheiro, de recursos para colocá-las em prática. Como que você avalia o timing e o conteúdo dessa ação institucional inovadora? Então, eu acho que é bastante urgente, de fato, esse pacto. Acho que ele chegou, na verdade, até um pouco depois, já deveria ter acontecido, né, uma movimentação assim desse calibre, envolvendo todos os poderes e também a Procuradoria-Geral, mais o Ministério Público, defensorias, né, como está estabelecido nesse pacto. Então, a sociedade inteira ela precisa se mobilizar e isso tem mostrado, né, que é célere, que é imediato, que a gente não tem mais como perder tempo, porque estamos perdendo vidas das mulheres de uma maneira assim absurda. São números de guerra, uma guerra contra as mulheres. Então, é necessário, sim, que todos os poderes e a sociedade como um todo também, todos nós, todas nós, a gente haja, né, de maneira coerente, coordenada, articulada, para que as respostas de proteção e enfrentamento à violência sejam de fato efetivas. O Brasil tem há algum tempo, né, um arcabouço legal que combate o problema, Tânia, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que seguem, inclusive, uma lógica de complementariedade, né? Por que os números seguem crescendo a despeito disso? Né? A gente tem, por exemplo, um aumento de 316% nos feminicídios desde 2015. A legislação tem limites, digamos assim? Ainda que a legislação seja muito bem escrita, bem estipulada, e ela seja abrangente, como a Lei Maria da Penha, que envolve, né, uma série de ações e reconhece a complexidade da violência doméstica, familiar e íntima de afeto, ainda assim a gente precisa de ter práticas, né, de colocar a Lei Maria da Penha em sua aplicação de maneira sustentável, né, com recursos, pessoal capacitado, nas diversas instituições, né, que o enfrentamento a esses crimes envolvem, né, então não é só segurança pública, o judiciário, defensoria, né, o Ministério Público. Então, tem muitas articulações que precisam ser feitas. E por isso a gente fala, né, de rede de atendimento, de rede de enfrentamento à violência contra mulheres, porque é necessário que uma série de órgãos estejam alinhados, né, desde a denúncia até, de fato, a resolução, né, a responsabilização desse agressor, o encaminhamento desse agressor também a determinados grupos ou ao próprio encarceramento. Então, é um processo longo, complexo, que envolve muitos atores e atrizes que precisam estar afinados para que, de fato, a gente tenha boas respostas. Então, apenas a lei ser uma boa lei é uma das melhores do mundo e a gente vê a Lei Maria da Penha, de fato, reconhecendo, né, é a primeira lei que reconhece
essa violência dentro das casas, das famílias, e na maneira com que ela trata, né, de uma maneira bastante ampla, abrangente a esse fenômeno complexo. Então, a lei é muito boa, mas a gente precisa ter respostas na sua aplicação que sejam condizentes com a lei, né, com a altura que a lei tem. Tânia, e como o recorte racial e de classe se manifesta nessa escalada de violência que, infelizmente, né, o Brasil testemunha contra as mulheres? De fato, Marco, nós mulheres não somos um único grupo. A gente tem uma diversidade interna muito grande, muito marcada essa diversidade por interseccionalidades de raça, de classe, como você, né, aqui traz essa questão, e a gente vê que as mulheres em condições, né, de maior restrição econômica, acesso aos serviços, à educação, assim como as mulheres negras, elas estão numa posição de maior vulnerabilidade a essa violência. Não só a violência em si, como também a acesso aos mecanismos de enfrentamento. Né? Então, é necessário, sem dúvida, que a gente tenha um olhar e ações que considerem que as mulheres negras pobres, as mulheres negras que estão, né, nas periferias, de modo geral, elas são as mais atingidas pela violência e, no caso, o feminicídio, né? Então, a gente precisa considerar essa condição, né, que compõe a população brasileira e o nosso grupo de mulheres que leva à violência, que é tão democrática, porque alcança todas as mulheres, independente de geração, de condição econômica, de raça, mas de maneira concentrada a gente tem visto isso se dando com mulheres negras e especialmente mulheres negras mais pobres. Além desse recorte, Tânia, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025, o número de feminicídios no Brasil também varia significativamente entre as unidades da federação, né, revelando aí diferentes padrões de violência, quanto também variações na capacidade de resposta institucional, né, e de registro dessas ocorrências. Há realidades regionais que despertam maior preocupação para vocês que pesquisam a fundo, né, a questão? Sim, porque também exatamente essas redes de atendimento e de enfrentamento à violência, elas não são uníssonas em todas as unidades da federação. A segurança pública, por exemplo, é um serviço que é estadual. Então, os estados e o Distrito Federal, eles estabelecem, né, prioridades, diversidades internas, em termos mesmo, né, das delegacias de atendimento às mulheres, as delegacias especializadas, assim como a gente também vai ter os tribunais, né, de justiças que têm particularidades estaduais e no Distrito Federal, ações próprias, particulares. Alguns lugares aqui, como o Distrito Federal, tem né, uma forma de tratar os dados, de registrar os números de feminicídio, acompanhar, né, como que aconteceu com aquela mulher e vem desenvolvendo um tipo de conhecimento a respeito dos feminicídios que ocorrem aqui no Distrito Federal. Então, cada unidade da federação tem suas particularidades e isso faz com que algumas tenham já desenvolvido alguns mecanismos e instrumentos de monitoramento, de enfrentamento que são mais céleres. E aí é fundamental que isso se espraia para todas as outras, né? Que tenha boas práticas sendo também referências em diferentes estados. Também, no caso do norte do Brasil, onde o acesso, às vezes, aos equipamentos públicos são muito difíceis, né? Precisam de viagens longas, de dias, às vezes em barcos, a própria comunicação para se fazer uma denúncia por telefone, às vezes não é tão simples como a gente observa, né, nas capitais, em lugares onde
tem mais de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, ou mesmo delegacias comuns, mas que estão já preparadas para o recebimento das denúncias. Então, tem, sem dúvida, retratos, né, locais, regionais, que são preocupantes, né, que precisam, sem dúvida, de uma atenção concentrada para que se faça uma diferença rápida no aumento dessa rede de proteção às mulheres. Tânia, e quando a gente olha para as políticas públicas, né, que estão em andamento, quais são as principais lacunas que você enxerga que ainda poderiam ser trabalhadas, sobretudo na prevenção contra esse tipo de violência? Então, o próprio pacto, ele menciona a necessidade das medidas protetivas de urgência serem emitidas, né, com maior celeridade e que se tenha respostas mais rápidas a essas medidas protetivas de urgência, que é um mecanismo da própria Lei Maria da Penha, e que, de alguma maneira, tem tido obstáculos, né? E essas medidas protetivas, elas têm sido fundamentais como política pública para proteger essa mulher da violência letal, do feminicídio. Porque o que mais se observa, especialmente quando são casos de violência doméstica, familiar e íntima de afeto, é que tem um certo histórico, né? Tem violências que se iniciam com xingamentos, há uma certa escalada da violência, nem sempre, mas é muito comum a gente observar como se fosse um ciclo, né, que se repete e aquela mulher vai ficando enredada naquela situação, na esperança daquele homem modificar, ele passar, né, a ter uma outra compreensão daquilo que ele tem feito e que ele seja um novo companheiro para ela, né? Então, muitas vezes, essa medida protetiva de urgência, ela é solicitada já tendo um histórico anterior de muitas violências. E aí, sem dúvida, né, saber como essa medida precisa ser logo emitida, concedida e, ao mesmo tempo, não só a medida, mas acompanhar o que está se passando com essa mulher, quais os outros apoios que ela vai ter, não é só a medida protetiva, mas para ela se fortalecer, para ela conseguir sair dessa condição que ela se encontra. Então, uma das ações fundamentais é essa celeridade nas medidas protetivas de urgência, assim como a articulação com toda essa rede de proteção, casas-abrigos, delegacias, Ministério Público, Defensoria, centros de referência às mulheres. Então, é um conjunto de ações que precisa, para, de fato, não haver lacunas, ser integrado, né? Ser articulado. Tânia, nos últimos 2 meses, né, nós tivemos aí alguns episódios extremamente brutais, como o caso de uma mulher arrastada pela Marginal Tietê, casos aí que ganharam grande repercussão midiática. Mas, para além dessas atrocidades assim mais emblemáticas, a gente percebe uma certa apatia da sociedade e do poder público brasileiro em relação à morte recorrente de mulheres, uma indignação que talvez deveria ser maior, né, diante da frequência com que os casos se sucedem. Na verdade, assim, não sei se mais exatamente uma apatia, mas assim é fundamental, de fato, ações ágeis, né? E são ações não só depois, digamos, né, do leite derramado, quando a situação já está bastante grave, ou a gente, né, se assusta exatamente com esses casos, mas uma atuação na prevenção, na educação, né? A gente está falando aqui, né, na TV Assembleia, né, Assembleia de Minas Gerais, então, leis que possam favorecer a discussão, né, em salas de aula, em espaços, né, educacionais, de conscientização. A própria mídia precisa também, muitas vezes, fazer uma revisão da maneira com que retrata os casos de violência, os casos de feminicídio, porque muitas vezes essa dita
apatia ou essa dessensibilização também acaba sendo provocada pela maneira com que as notícias nos chegam, né? A maneira com que aquela mulher, às vezes, é mencionada, já é colocada uma série de preconceitos sobre o seu comportamento, coloca aquela mulher como se fosse uma mulher que teria, entre muitas e muitas aspas, né, merecido apanhar, ela teria feito algo que justificasse aquele comportamento do homem. Então, é muito importante também que a sociedade civil e a sociedade civil organizada, né, esteja muito atuante na prevenção, na forma de trazer à tona os casos e, ao mesmo tempo, sensibilizar a população e, sem dúvida, o próprio poder público, né, para respostas mais ágeis e que também visem essa formação de uma nova sociabilidade em que o machismo não tenha vez, em que essas estruturas arcaicas, como o sexismo mesmo, o machismo, a misoginia, sejam criticados, sejam revistos, né? Porque isso não é apenas uma forma de atingir as mulheres, mas atinge a sociedade como um todo. Não é apenas pelas mulheres, mas é pela sociedade como um todo que essa violência precisa, né, estancar e a gente encontrar uma nova civilidade, uma nova forma de respeito aos direitos das mulheres a uma vida digna, né, uma vida íntegra. E isso é fundamental, isso aí passa, sem dúvida, pelo poder público, o poder público sendo célere, sendo respeitoso, tratando com dignidade a nós mulheres, assim como, né, os meios de comunicação, a sociedade como um todo. Isso é fundamental para que o machismo estrutural, esse machismo tão entranhado, como o racismo também, né, a gente possa fazer frente a isso e encontrar uma nova maneira de vida, né? De estarmos em sociedade. Esse machismo estrutural impacta o cotidiano das mulheres, né, brasileiras e a sociedade, inclusive, para muito além da violência física, né? Sim, sem dúvida. A gente também fala, né, muito nesse pacto sobre a violência online, né, a violência cometida por meio, né, das redes sociais, da exibição de fotos, de ameaças, de perseguição, e que de início não é, né, uma violência física, mas muitas vezes ela também se desdobra para a violência física. E mesmo quando a violência não é diretamente, né, sobre o corpo da mulher, mas os xingamentos, toda a depreciação, a desvalorização, isso atinge mentalmente, atinge um equilíbrio emocional dessa mulher que muitas vezes a impede de exercer com plenitude as suas funções mesmo, trabalhar, viver, existir, né? Então, a violência psicológica, a violência moral, né? Essa violência também cometida pelas redes sociais, que não tiram sangue, mas elas são absurdamente danosas, prejudiciais, e elas também são prejudiciais ao próprio agressor, né? Que está tão encapsulado numa maneira de masculinidade, numa forma de se perceber e se validar como homem, que não consegue, né, ampliar seus horizontes e perceber outras formas de vida, outras maneiras de existir, né, enquanto homem. Por isso também esse pacto, sobre o qual estamos aqui também conversando, ele também convoca os homens a revisarem seus próprios comportamentos e também poderem ser referência de mudança nos comportamentos dos seus amigos, parentes, dos seus brothers, né, que possam também ter críticas, não apenas apoio dos homens naquilo que eles entendem que deveria, né, ser da sua honra, que ele precisa agir de uma forma violenta para proteger a sua masculinidade. Falando nos agressores, Tânia, um recente levantamento exclusivo do portal G1
identificou 336 condenados ou suspeitos de feminicídios que são procurados pela Justiça no Brasil em 25 estados. Eles têm mandados de prisão em aberto, portanto, deveriam estar presos, mas continuam em liberdade. Esse tipo de impunidade pode estimular reincidências? Sim, a impunidade eu acho que é uma forma muito nociva mesmo, né, de acabar estimulando o mesmo comportamento por aquele homem ou por outros, né? Porque acaba sendo um ato pedagógico ou contrapedagógico, né? Ensinando aquilo que não deve ser ensinado, né? Mostrando que não tem uma responsabilização quando deveria sim ter uma responsabilização. E não é só em relação àquela mulher, mas é em relação a isso, à sociedade como um todo, que aquele ato ele está ferindo toda uma forma, né, justa, equânime, de vivência numa sociedade que se pretende exatamente respeitosa, com garantia dos nossos direitos, né, a uma vida exatamente íntegra, né? Então, sem dúvida, é importante que esses homens, de maneira mais rápida, né, sejam de fato responsabilizados e cumpram as penas que lhes convém, né, para que de fato isso seja efetivado como uma punição coerente, né? O acolhimento às vítimas, né, é mais um ponto bastante sensível da questão. Qual que é a importância, Tânia, de um atendimento a partir da configuração da violência, né, ser feito de forma profissionalizada, humana, para se evitar o que especialistas chamam, né, de revitimização? Perfeito, isso mesmo, Marco. Olha, eu trabalhei na coordenação de uma pesquisa longa que finalizou agora no fim do ano passado para ajudar, subsidiar o Ministério das Mulheres, que já tinha, né, a intenção de reestruturar o tridígito 180, em que as denúncias elas precisam ser recebidas de maneira exatamente humanizada, especializada, respeitosa, ética, e com conhecimento, né? O 180, ele é uma porta de entrada nessa rede que eu falei, né? Então, só o 180, só o recebimento da denúncia também não é suficiente. O 180 encaminha para os órgãos competentes, né? Mais próximos ali àquela situação de violência que foi relatada. É um serviço anônimo, então a pessoa pode ligar ou pode também fazer uso do WhatsApp, e fazer a denúncia da situação, e ela não precisa se identificar. Ela precisa, sim, falar dados da vítima, minimamente, para que o órgão competente, assim como do agressor e da situação vivenciada, para que o órgão competente tenha como agir, né? Mas quem denuncia tem o anonimato garantido se a pessoa assim o desejar. E as atendentes têm sido cada vez mais qualificadas para esse atendimento nessa perspectiva, né, que você falou, que eu estou reiterando, de uma maneira muito respeitosa com quem está ligando, que às vezes é a primeira vez que aquela mulher tomou coragem de fazer essa denúncia, e ela precisa ter o acolhimento, uma escuta sensível e um acolhimento que de fato, responda às suas dúvidas, seus medos, porque não é simples, né, fazer muitas vezes uma denúncia, e até pela complexidade da violência doméstica e familiar, né? Porque você às vezes está denunciando o pai dos seus filhos, a uma pessoa muito próxima, que você vive há muitos anos com ela, então é de uma delicadeza muito grande. E o recebimento das denúncias, seja numa delegacia também, qualquer delegacia, no caso das especializadas, que a gente espera que tenha ainda melhor capacitação, né, constante para a compreensão dessas situações, essa mulher precisa e deve ter garantido esse atendimento mais integral possível e respeitoso.
Olhando agora, para terminar a nossa conversa, Tânia, para a cena político-ideológica do país, é possível fazer uma leitura de ligações entre conservadorismo, extrema-direita, exacerbação do machismo na nossa sociedade e casos de violência, até mesmo política, que proliferam também contra mulheres? Sim, sim, Marco. Você mesmo falou, exacerbação do machismo, uma vez que essa pauta, né, as bandeiras da extrema-direita, elas é, defendem, né, colocam a mulher num lugar muito objetificado, né, assim, muito subalterno aos homens, dentro de uma perspectiva patriarcal, em que o homem tem uma superioridade, inclusive uma legitimidade em relação a exercer essa sua autoridade sobre as mulheres, e essa autoridade de uma maneira também violenta, impositiva, que submeta essa mulher às suas vontades. Então, tem sim uma relação direta com representações sobre quem é a mulher, quais são os espaços que essa mulher deve ou não ocupar. Você falou agora da violência política de gênero, a gente tem um ano aí, né, de eleições, a gente infelizmente deve assistir situações bem escabrosas, difíceis, surpreendentes de desrespeito às mulheres no exercício da sua cidadania, no exercício dos seus direitos políticos a ser candidatas, a se colocar, né, em público, e muitas vezes toda a condição, né, e a capacidade que essa mulher tem para se colocar como uma pessoa, né, que se dispõe a um cargo político, muitas vezes é assim reduzida a uma série de outros elementos fakes, fantasiosos, que destroem essa mulher na vida pública, né? Isso é extremamente violento, isso é algo que um machismo exacerbado, né, como, né, a gente está aqui falando, e que a extrema-direita tem colocado, que é um espaço que deve ser de homens, em geral homens brancos, homens burgueses, que têm algum capital econômico, e não é isso o espaço político, né? Como também não é nenhum espaço da sociedade, é um espaço plural, é um espaço de circulação de todas e todos nós. E assim como também a extrema-direita, ela desidrata, ela tem precarizado esses serviços, né, de atendimento às mulheres, que faz com que isso repercuta. Então, não apenas nas representações simbólicas, na forma de falar, na forma de retratar as mulheres, como também de maneira objetiva, na redução de apoio, de incremento dessas articulações que a rede necessita para funcionar e não ter lacunas nas ações políticas, na aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é fundamental também que, de maneira objetiva, se tenha serviços bem equipados, bem preparados, com condições de receber, né, as demandas todas dos fluxos de denúncia e outros, né, também em relação à violência contra as mulheres, não só as denúncias formalmente constituídas, né? Então, eu acho que sim, é isso mesmo. A extrema-direita tem gerado, né, problemas, às vezes, irreparáveis, como acabam acontecendo com as mortes, que muitas delas estão aí e que poderiam ter sido evitadas por a gente estar, né, tendo outro perfil de atuação dos poderes, né? Como agora, em particular, a gente está vendo uma tentativa de mudança com esse pacto para que se possa colocar o fenômeno da violência contra mulheres e o feminicídio no centro de um enfrentamento efetivo. Grande desafio do nosso tempo, né? Muitíssimo obrigado aí por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Um abraço. Conversei com Tânia Amara, professora do Departamento de Sociologia e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres da UNB.
Falamos sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio no Brasil, recém-anunciado pelos 3 poderes, e dos desafios que permanecem para a contenção dessa chaga no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.